As pessoas estavam de luto, porque um rei que era muito querido da nação tinha morrido. E o profeta Isaías nos relata que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. É como se Deus aparecesse para Isaías em um momento de dificuldade para refrigerar a alma dele, porque eles estavam tristes. Mas o que eu quero abordar não é essa questão de Deus se revelar para alguém que está em um momento difícil. O que eu quero abordar é a capacidade de um profeta ver a Deus. Glória a Deus. E eu estava meditando nessa palavra e eu fiquei assim, meu Deus, a tua palavra diz que aquele que vê a tua glória, aquele que vê a tua face, pode morrer. E quão profundo é isso que o profeta Isaías relata? Que ele pôde ver o Senhor. E ainda disse mais: estava sentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda, a borda da veste do Senhor, do manto, enchia o templo. Amém. E eu fiquei assim, tentando um pouco, querendo saber um pouco disso, como era essa questão de você perceber que a cauda da veste do Senhor poderia encher um templo. É muito profundo, é muito sobrenatural. E eu fiquei, Deus, é possível, meu Pai, porque está escrito na tua palavra. Não é da boca de um homem, está escrito em tua palavra. Então, eu tenho que acreditar e eu tenho que desejar isso. Porque se o profeta Isaías pôde, nós também podemos. Porque a única diferença, acredito eu, é o tempo. Naquele tempo, as pessoas viviam sobre reinados. Hoje, mudamos para presidentes, governadores, senadores. Mas as coisas que aconteciam naquele tempo são as mesmas coisas que acontecem no dia de hoje. A palavra diz que as mulheres daquele tempo, elas já se vestiam de modos que chamavam a atenção do homem. Elas já se colocavam em posições que desagradavam o coração de Deus. Vemos isso nos dias de hoje. E a palavra também relata que os homens também se colocavam em posições que desagradavam o coração de Deus. Eram disputa de bebedices, eles disputavam a bebida, o vinho, e vemos isso nos dias de hoje. Vemos isso constantemente, homens que destroem as suas vidas com as próprias mãos, mulheres que têm olhares maldosos, vestes que não agradam o coração de Deus. Tem um pregador que diz que as mulheres dão espaço para usar o seu corpo como instrumento de pecado. E isso não é de agora, é de muitos anos atrás. E o Senhor, naquele tempo, estava com a mão para a justiça. Em todos os capítulos que eu comecei a ler do livro de Isaías, em várias passagens diz que o Senhor estava com a sua mão pesada para justificar o povo. E eu vejo que nesse momento, no tempo de hoje, o Senhor também está com a sua mão para a justiça. E em meio a toda situação, em meio a toda circunstância, existia um profeta. Um profeta que dava a direção para o povo,
um profeta que tinha um íntimo com Deus, um profeta que viu a Deus, viu ao Senhor. E é muito lindo quando ele diz assim: e clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, quão maravilhoso é isso! E o Senhor se revelava ao profeta. Tudo que Isaías tinha de mais importante na vida dele era a intimidade com o Pai. E logo mais à frente, no capítulo 9, se vocês quiserem podem me acompanhar, a partir do versículo 6, diz assim: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto de batalha. Isaías 9:6. Isso. A partir do 5. 9:5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto de batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhoso. Há muito tempo atrás, porque aqui estamos no Primeiro Testamento, né? No Antigo Testamento, o Senhor já revelava a Isaías que um menino seria dado, e que o seu nome seria maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu fiquei assim: meu Deus, como o Senhor é fiel para aqueles que têm o coração quebrantado a Ti. Amém, Jesus. E eu queria nessa noite que você pudesse refletir em uma canção. Eu vou pedir para a Caína soltar o áudio. Feche os teus olhos, se ligue no mundo espiritual, deixe essa canção falar contigo nessa noite. Oh Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias ao Teu nome, Deus. Oh Deus. Aleluia. Que ela esteja aqui. Deus na vida. O céu começa a se abrir.
O menino se nos deu e Ele vive em nós. Ele vive em nós. E a palavra do Senhor diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousar sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Glórias ao Rei Jesus, glórias ao Pai da eternidade. Aleluias. Queridos, muito forte essa palavra, porque o Evangelho, ele não começou somente quando Jesus Cristo nasceu. O Evangelho, ele é um conjunto, ele é um corpo, ele é uma junção. O Evangelho, ele foi primeiramente feito por Deus, criado, e depois ele foi expressado em amor às pessoas. E todos os profetas, aqueles que fizeram a vontade do Pai, foram os prepulsores, aqueles que implantaram algo no meio dos povos. Porque naquele tempo era de costume de se ter alguém que direcionasse o povo. Porque os reinados, nem todos os reis que reinavam sobre as cidades, sobre os povos, tinha referência espiritual com o Senhor. A maioria se via Baal, era reis que faziam tragédia, faziam misérias como existe hoje. Mas era de costume de ter sempre um que pudesse direcionar o povo para ouvir a voz do Senhor, para saber o que o Senhor queria no meio deles. E hoje não é diferente. O Senhor está à procura de pessoas que possam ouvir a voz dEle, que possa ter intimidade com Ele, que possa estar ligado com Ele para entender o que Ele quer para nós. E hoje pela manhã eu fiquei assim impressionado com o poder que o Senhor tem de ligar uma coisa com a outra, de confirmar aquilo que está dentro de nós, de testificar aquilo que nós pensamos, ou achamos, ou temos dúvida. E o pastor pregou justamente sobre isso, sobre um profeta que foi colocado para dar uma direção para uma mulher que perecia por não ter uma referência, porque ela já era viúva e ela tinha 2 filhos e ela precisava de uma referência, ela precisava de alguém que a guiasse, ela precisava de uma imagem paternal, de alguém que estivesse como um sacerdote, como um guia espiritual, que pudesse abrir a visão. E o profeta Isaías, ele vivia da mesma maneira. O Senhor revelava a ele e ele implantava. O Senhor aparecia para ele e ele implantava. O Senhor mostrava a ele o caminho e ele seguia, e ele obedecia. E por muitos e muitos anos foi assim. E mais à frente, no capítulo 12, ele diz assim: pastor, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Amém. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. Amém. E o meu cântico. Amém. Ele se tornou a minha salvação.
Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Deus, porque fez coisas grandiosas. Amém. Saiba-se isto em toda a Amém. terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu não preciso nem explicar mais nada. A palavra do Senhor, ela é clara. Ela é clara. Eu não preciso nem tentar colocar argumentos para você entender. Não precisa. Ele já é tudo. Ele já é tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu quis mais. Eu fiquei desde o dia terça-feira que eu estou estudando o livro de Isaías, e eu quis que o Senhor pudesse derramar algo dele, algo do trono, algo que viesse mesmo me constranger, porque o Senhor, Ele é o meu Pai. E eu não preciso clamar a Deus por herança, porque Ele é meu Pai, eu já sou herdeiro, eu não preciso clamar. E eu só ficava assim: Deus, fala comigo. Eu comecei a ler a Bíblia de uma maneira assim, muito rápida. O Espírito Santo, ele pôde me trazer a revelação, pôde falar muito comigo. E mais à frente, no livro de Isaías ainda, no capítulo 58, o Senhor diz: isso é muito importante, precisamos estar alerta. A partir do 9, 58, 9. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor não andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como trevas entre os robustos, somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não há a salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante a ti, e o nosso pecado testifica contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos de nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir no coração palavras de falsidade. Pelo que direito se retirou a justiça e se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor ouviu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação,
e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras dele, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-se-lhe-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor, Ele quer nos salvar. Ele nos fez para nos salvar. Ele não nos fez para que pudesse destruir depois totalmente tudo e fazer tudo novamente. Assim, Ele poderia dar a vitória ao inimigo. Esse não é o desejo dele. Ele nos criou, nos fez como filhos. E muitos hoje estão à procura da salvação, mas não querem fazer a vontade do seu Pai. Muitos querem ser salvos. Muitos querem ir morar no céu. Mas nem todos querem obedecer como filhos, como criatura. E é muito triste porque temos um único caminho a seguir. É muito triste porque não temos mais alternativas, não temos mais escolhas. E ainda assim, quantos de nós somos teimosos, somos desobedientes e todos os dias estamos andando distante da verdade, distante do amor do nosso Pai, distante da comunhão com Ele. E essa palavra nos diz que então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender o dedo e falar a sua iniquidade. Ele está atrás de ações, atrás de pessoas que possam declarar a sua deficiência, declarar o seu ponto de fraqueza, declarar o seu pecado para Ele e não fazer novamente. Porque chega de você ficar como um coitadinho, de você fazer o errado agora, pedir perdão e no mesmo instante errar de novo. A mesma coisa, no mesmo lugar, do mesmo jeito. É necessário que você reveja os seus conceitos de filho. É necessário que você ore, que você busque no Senhor como sair de situações que te prendem, cativeiros que te oprimem. Porque teremos lutas, teremos desafios, teremos. Nunca iremos deixar de ter lutas e desafios, mas também nunca teremos de deixar o nosso Pai. Nunca teremos a distância dele para conosco quando confiamos totalmente nele para vencer os desafios. E se algo te persegue, se algo te faz cativo, tem algo de errado. Tem alguma coisa de errado. Se a mesma coisa, aquela mesma tecla bate todo dia, tem alguma coisa de errado. Você precisa pedir a Deus que lhe mostre o caminho, porque não vivemos
de decepções e decepções. Não vivemos de derrotas e derrotas. Vivemos de glória em glória. A misericórdia do Senhor, ela nos abrange de uma maneira em que não podemos nem tentar imaginar. Porque é muito grande. É muito incalculável. E eu estava assistindo uma mensagem e o pregador falava sobre Jó. Que Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar. E no meio de nós estamos vivendo muitas das vezes assim. Conhecemos o nosso Pai só de ouvir falar. Conhecemos a Deus só de ouvir um pastor pregar, ou de ouvir alguém falar de Deus, ou de assistir uma mensagem sobre Deus. Não conhecemos a Deus como Pai, de andar com Ele, de estar em presença constante com Ele. Precisamos estar atentos, porque somos filhos. E se somos filhos, temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Assim está escrito na palavra dele. Que temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Então não podemos viver sabendo do Senhor só de ouvir falar. Temos que saber do Senhor, de andar com Ele, de ter intimidade com Ele. Glória a Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. Quantos crentes, quantos cristãos evangélicos, eu já parei, já perguntei, quem é Deus para você? Se faça essa pergunta agora, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você precisa desatar isso, você precisa quebrar essa corrente, você precisa entender quem é Deus. Você precisa que Ele possa mostrar a você quem Ele é, que Ele possa te direcionar e que Ele possa fazer a vontade dEle na sua vida. Jesus. É necessário que você entenda isso. Porque não podemos dizer que somos filhos sem saber ao menos quem é o nosso Pai. Como poderemos dizer eu tenho um Pai eterno, um Pai espiritual, um Pai divino? No mundo as pessoas dizem, né? Abaixo do meu Pai genitor, né? Que me fez, tem um Pai divino, né? Ou então a segurança está na mão do Pai divino. Mas que Pai é esse? É o Pai que te cura quando você está enfermo? É o Pai que te abençoa quando você acorda para ir trabalhar? É o Pai que te livra do assalto? É o Pai que você busca Ele mais quando você está perecendo? Quem é esse Pai? Quem é o Pai eterno? O Pai da eternidade. A eternidade tem um Pai. Quem é Ele para você? E eu queria que você pudesse ir hoje para casa pensando nisso. Quem é Deus para mim? Quem é o meu Pai? Eu não sei, eu não posso te dar uma resposta. Eu quero que você tenha esse íntimo com Ele hoje. Eu quero que Ele te diga quem é Ele para você. Eu quero que você entenda em particular quem é Ele para você. Não adianta eu querer explicar a você quem é Ele. Não. Ele é seu Pai. Ele vai se manifestar a você da maneira dele. Ele vai revelar para você da maneira que Ele quer. É necessário que você entenda isso. Não adianta mais você ser, eu sou evangélico, eu sou a imagem e semelhança de Cristo, sem entender quem eu sou, Pai Jesus. Então, eu quero que você se coloque de pé agora, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pelo culto. E vamos pedir a Ele que Ele possa nos revelar quem é Ele para nós.
que Ele possa revelar a paternidade dEle para as nossas vidas. Oh Deus, oh meu Pai soberano, maravilhoso, exaltado seja o Teu nome, Deus, neste lugar, Senhor. Oh Pai, que toda glória, toda honra, todo louvor, tudo seja entregue a Ti nessa noite, Deus. Todos os aplausos, Deus. Oh Pai, que tudo venha a ser direcionado a Ti nessa noite, Deus. Oh Pai, como o Senhor estava sentado sobre um alto trono, Deus, e a borda das Tuas vestes enchia o templo. Oh Deus, enche o Teu templo neste lugar, nessa noite, Pai. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, enche o Teu templo nessa noite, Senhor, com a Tua glória, Pai. Que o Senhor possa, Deus, revelar os Teus filhos a Tua paternidade, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa mostrar a eles quem é o verdadeiro Pai da eternidade, Deus. Oh Eterno, Te adoramos nessa noite, Te rendemos graça, Te rendemos louvor. Oh Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos levar em paz nessa noite. Que o Senhor possa tomar a direção da nossa semana. Que o Senhor possa nos fazer pensar em Ti mais, querer mais de Ti, desejar o Teu fogo que age dentro de nós. Que o Senhor possa nos fazer alimentar a chama que quer se apagar. Mas é necessário que o Senhor possa nos ensinar a alimentar essa chama. Que o Senhor possa nos dar a direção da palavra. Que o Senhor possa nos dar a direção da oração. Oh Deus, não aguentamos mais, Deus, viver desse jeito, Senhor. Oh Deus, desse jeito falso, desse jeito pequeno, que não busca a Ti verdadeiramente, Deus. Que não faz a Tua vontade, que não obedece a Tua voz. Oh Espírito Santo, vem nos convencer. Oh, vem nos convencer, Espírito Santo. Vem nos tomar nessa noite. Vem, Deus, vem fazer tudo novo, vem fazer diferente. Vai chegar no Teu reino e tem que fazer mudança no meio de nós. Oh, que Teu reino possa nos transformar, Deus. Clamamos a Ti por mudança, Deus. Oh, Deus, que possamos ser, Deus, mais espirituais. Que possamos buscar mais, que possamos desejar mais, querer mais e mais de Ti. Mais de Ti, Deus. Oh Pai, oh meu Pai, nos toma como filho nessa noite. Oh, nos toma como filho nessa noite. Oh, não queremos mais andar de qualquer maneira. Não queremos mais saber quem é Ti, só de ouvir falar. Não desejamos mais isso, Deus. Não queremos mais isso para as nossas vidas, Pai. Oh Deus, queremos andar contigo. Queremos caminhar contigo. Queremos que o Senhor vá na frente. Queremos que o Senhor nos ensine a como ir. Como ir, Deus. Oh, aleluias. Louvado seja o Teu santo nome. O Senhor te abençoe e te guarde. Mais forte, o Senhor te abençoe e te guarde. Assim seja. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Assim seja. E tenha misericórdia de ti. Assim seja. O Senhor sobre ti levante o teu rosto. Assim seja. E te dê a paz. Assim seja. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Que o teu Pai possa te abençoar. Oh,